Fala jovem, tudo bem com vocês? Aqui Eduardo Barbosa falando e nesse vídeo eu venho trazer para vocês um pouquinho aí do que vem acontecendo, fazer um questionamento na verdade para vocês de como proceder diante de tanto escândalo que existe nas denominações. Provavelmente você frequenta uma denominação e você já ouviu alguns escândalos mostrando a fragilidade humana, talvez dos seus líderes, talvez do pastor, do cooperador, do ancião, do bispo, do presbítero, do padre, né? E sai na mídia. Tá vendo essas notícias? São todas veiculadas aí pelas mídias tradicionais, que dá caso de polícia, alguns escândalos gravíssimos. E o que fazer diante disso? Saio da denominação que eu estou e busco a denominação perfeita? Será que ela existe? É uma pergunta, um questionamento para você que vai entrar agora no ano de 2024. Fica aí o questionamento. Existe? Eu posso procurar uma denominação onde seja tudo perfeito, que o homem não erre? Lamentavelmente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não existe essa denominação onde que seja tudo perfeito. Porque aonde o homem coloca a mão, sempre haverá erro, sempre haverá escândalo, sempre haverá alguém que não segue os mesmos princípios, a mesma fé, a mesma comunhão, não segue aquilo que deveria seguir, o que está lá no estatuto da igreja, não segue. Então, devido a isso, o que eu posso te dizer é o seguinte: não adianta você mudar de igreja, você deve sempre visualizar se dentro da igreja que você congrega atualmente, se lá nessa denominação que você congrega atualmente, se eles seguem alguns princípios bíblicos ou da natureza humana, se sair fora do caráter humano, de responsabilidade, de temor e reverência, de respeito. Então você deve correr dessas denominações. E qual é a igreja que eu provavelmente congregaria? Qual é a igreja quais são os sinais que ela pode me dar e quais são as coisas que ela normalmente segue? Eu vou passar para vocês aqui que diante de tanto escândalo, a vergonha ela é muito grande. Porém, eu posso afirmar para vocês que diante de pesquisa feita e realizada aqui, praticamente, não vou dizer que pesquisei todas as denominações, mas pesquisei as mais importantes, as maiores dentro do Brasil, e todas sempre, em algum momento, estiveram envolvidas aí em um escândalo, devido a um líder, né, que praticamente não seguia a mesma fé, foi colocado provavelmente na camaradagem, e aí ele trouxe um escândalo gravíssimo que com certeza entristeceu muitas pessoas e outros ainda que chegam a desviar da fé. Tem alguns que ficam ateu. Tem vídeos aí no YouTube que se você procurar, pessoas que perseguem os cristãos simplesmente porque sofreu uma grande frustração dentro de uma denominação devido aos seus líderes não ter tido caráter cristão, ter tido responsabilidade cristã. Mas eu vou dar aqui para você uma dica, tá certo? Vamos para as dicas. Primeiras dicas: qual é a igreja que você deve dar uma observada se segue? Segue isso? Então tá. Primeiro que você vai analisar são os líderes. Os membros ali com certeza seguirão esses princípios porque o líder segue, porque o líder anuncia isso. Então o que o líder vai incentivar na igreja? A primeira coisa que ele vai incentivar na igreja é a leitura bíblica, é examinar as escrituras, é para que você busque conhecimento fundamentado na Bíblia para a sua salvação. E ele também não vai fazer acepção de pessoas. A igreja que faz acepção de pessoas por ser rico ou por ser pobre, lamentavelmente essa igreja está sendo dominada por homens e não pelo Espírito Santo de Deus. São homens que dominam essas igrejas. São carismáticos com a comunidade.
carismático. Você sabe aquela igreja que tem aquele líder que ele se dá bem com toda a comunidade dentro da sua própria denominação e também na vizinhança, com os amigos, com o pessoal do trabalho. É aquela pessoa que, se perguntarem sobre ele, diga: não, ele é uma pessoa maravilhosa, essa pessoa aí, todos os momentos que eu preciso de algum conselho, é ele que vem me dar. Então, quando você observar, se na sua igreja você observar que o teu líder da tua igreja, ele tem essas características, ponto positivo, permaneça lá, porque ele está buscando a perfeição, aprimoramento, conhecimento. Ele está muito próximo de Deus, porque só quem está próximo de Deus realmente consegue transmitir o que é Deus. Vivem o que prega. Isso é importantíssimo. São aqueles que vivem aquilo que pregam, né? Prega a salvação, prega amor, prega a hospitalidade, prega o amor fraternal, prega a piedade, e eles vivem isso, e você vê isso diante das suas atitudes. É aquela pessoa que consegue ser humilde diante das frustrações da vida, das perseguições, das humilhações. Normalmente, um bom líder, ele está sempre sendo humilhado pelo invejoso. Nas igrejas fala: não tem, na minha igreja não tem. Tem. Na tua igreja, em qualquer lugar, sempre vai ter o invejoso, sempre vai ter o malandro, sempre vai ter o mentiroso. Mas no meio desses daí, com certeza, se o seu líder faz parte dos humildes, daquele que suporta, daquele que é piedoso, daquele que é amoroso, daquele que não fala mal do seu irmão, com certeza, ponto positivo também para esta denominação. São hospitaleiros, sim, gostam de receber na casa, porque alguns líderes aí preferem ir na casa do que receber na sua própria casa. E por que será? Será que tem algum inconveniente ir receber na casa e prefere ir na outra para poder receber alguma coisa? Né? Então, são sinais que algumas igrejas dão. Por quê? A gente passa para os líderes, porque se o líder faz assim, toda a sua congregação também fará. Obviamente que tem pessoas lá dentro que não seguirão o líder, tem pessoas que seguirão Jesus, e eu recomendo que você siga Jesus, mas no nosso inconsciente, nós começamos a seguir e a se habituar com as atitudes do líder. Então a gente vai começando a ficar um pouquinho igual a ele, é igual o filho dentro da casa do pai. Ele se identifica com o pai não é só porque tem o gene, mas aqueles costumes do pai passa para o filho. O filho começa a imitar o pai, então assim começa dentro de uma empresa depende muito, um treinador dos jogadores de futebol, um técnico, então os seus jogadores eles são praticamente o que o técnico passa para eles serem. Então é importante que vocês prestem atenção nesse sinal. Precisa de hospitalidade. Se o teu líder da tua denominação, se a tua congregação, se todos eles são hospitaleiros, visita-me em casa, almoce em casa, durma em casa. Isso no sentido do viajante, aquele que passa de viagem, passa lá para congregar com vocês, para visitar vocês, e tem essa hospitalidade, esse amor, esse carinho, faz um café, né, faz um bolinho, tem essa hospitalidade, principalmente os líderes. Então, mais um ponto positivo para essa denominação. Isso implica que eles estão ensinando verdadeiramente aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Cuidam dos órfãos e das viúvas. Se na tua denominação eles não fazem isso, eles estão fora. Então é importante que lá na tua denominação você perceba que tem esse cuidado com os órfãos, com as viúvas, com as criancinhas. É importante que você analise isso, porque pregar o amor e ajudar pessoas que você conhece é muito fácil, ou aquelas que pedem é muito fácil, mas de repente uma viúva que tem um seu poder aquisitivo limitado, não são todas, mas a maioria delas, eu estou dizendo de pessoas carentes e órfãos que logo cedo perderam seu pai e mãe e às vezes falta uma educação, uma orientação para que possa vencer as dificuldades da vida. Então,
se não há um cuidado com essas pessoas, então, lamentavelmente, essa igreja ela não deve ser seguida. Mas se na tua igreja faz isso, tem esses cuidados, tem esse zelo, esse capricho, esse amor, então, ponto positivo também para essa denominação. Agora, vamos falar um pouquinho sobre qual igreja que você deve manter distância. Qual é o tipo de denominação? Aonde que você vai visualizar sinais naquela congregação que você deve manter distância? O primeiro de todos, a denominação que você deve manter distância são aonde tem líderes autoritários. Eles são completamente autoritários, só eles sabem, só eles conhecem, não respeitam os outros, são cheios de lei humana, lei deles, que eles criam leis e você não deve passar da faixa, não pode passar porque as leis deles têm que ser respeitadas e são completamente autoritários, com mulheres, com crianças, com senhores idosos e com outras pessoas também. São completamente, eles querem estar sempre no domínio, só eles estão certos, só eles sabem tudo, só eles têm o dom. Cuidado, fuja dessas denominações. Segundo ponto, avarentos. São extremamente ligados ao dinheiro, tudo para eles respiram dinheiro, correm atrás do dinheiro. Querem te ver, eles te veem como uma cifra, exatamente, te veem como uma cifra. Então, a congregação, a igreja, onde você congrega, o princípio básico é falar de salvação. E o líder tem que viver isso, ele tem que falar isso para que a igreja em si, ela viva essa busca de salvação, esse aprimoramento da alma, do ser espiritual. Se só fala em dinheiro, ficamos nós materialistas. Nós ficaremos completamente materialistas, buscando somente riqueza. Não é que você não deva buscar. Eu sou completamente a favor do homem trabalhador que busca, mas não daqueles líderes que são avarentos. Eles te olham e te vê uma cifra. Eles buscam em você alguma recompensa, alguma coisa que eles possam ganhar com isso. Fuja dessas denominações. Os primeiros assentos são sempre para os seus amigos. Os amigos dele, do líder, sim. Os primeiros assentos. E também eles são completamente, faz distinção. Se você é mais humildezinho, você pode ficar sentado lá atrás, no seu cantinho, e ninguém vai mexer com a sua vida desde que você pague aquilo que tem que ser pago. Mas aqueles que são da alta sociedade, têm um status social aí muito elevado, então ele é levado para sentar lá nos seus primeiros assentos. Fuja dessa denominação, fuja desses líderes. Eles não têm nada de Deus, eles não conhecem as Sagradas Escrituras na profundidade da espiritualidade. São materialistas, são homens voltados exatamente para a traição, para a arrogância, para a soberba, e humilham o simples, o pobrezinho, aquele que é da periferia, aquele que não tem condição, às vezes não tem um estudo, às vezes não fala bem, é completamente ignorado. Mas se chegou alguém com uma carrão bom, um ternão bonito, novo, né? E lamentavelmente esse daí é chamado à frente, terminou o culto, tem prioridade para conversar com o pastor, com o bispo, com o ancião, com o cooperador, até leva para casa. Aí nessa hora nasce o dom da hospitalidade, até leva para casa. Mas o simplesinho, nem um café, nem uma saudação, nem uma oração, ele é completamente desprezado, e se sentar na frente pede para sentar para trás, né? Tem nojo. Fuja dessa denominação. Se você faz parte, se o teu líder é dessa forma, eu vou sair, eu tenho medo de errar. Procura Jesus Cristo dentro das Sagradas Escrituras e uma denominação que viva Cristo, que viva verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Outra característica fortíssima, que lá dentro dessas denominações, eles não pregam a salvação.
não prega a salvação. Eles pregam a riqueza, são os coachings da vida, que tudo vai ficar bem, que você não vai passar provação. Pelo contrário, vamos passar provação sim. Eu já adianto para você, se na sua denominação só fala em riqueza, só fala em dinheiro, e não prega a salvação, não prega Cristo, corra dessas denominações aí que elas estão tentando fazer só bajular você, porque por trás sempre tem interesses financeiros. Ostentam riqueza divinda dos membros da igreja, obviamente. É você que dá o carro, né? Dá o churrasco, né? Dá o dinheirinho para a viagem, enquanto os seus irmãos passam necessidade. Você já percebeu que tem alguns pastores aí que ostentam com terno luxuosos, sapatos, né? Luxuosos, caríssimos, né? Moram em apartamentos milionários, casas milionárias, carros milionários, viagens milionárias, nacionais, não, internacionais, e com o teu dinheiro, sim. Fuja dessa denominação. Você não percebe que se dentro dessa denominação o teu pastor, o ancião, o cooperador, o bispo, o presbítero, ele vive em luxo e os demais membros da congregação numa situação difícil, às vezes passando até necessidade, perceba, abre os olhos. Essa denominação está te sugando, tirando a sua verdadeira riqueza. Você está perdendo o seu tempo nessa denominação. Dessa denominação, eu te aconselho, fuja dela, corra desses líderes. Suas obras não são boas, suas obras não são leais, não são boas. Você começa a perceber dentro de uma congregação se existe obras que são características bíblicas, né, de vivências bíblicas, daquilo que se prega lá, se vive lá, né, do amor que é ensinado. Então, existe amor a ser agregado lá, dentro dessa denominação. Se não existe isso, se as obras do cooperador, do ancião, do presbítero, do bispo, etc., elas não são boas, por que você está lá ainda? Você gosta de sofrer? Então corra de lá, se distancie desse tipo de coisa, porque a Sagrada Escritura, por isso que é importante que nas denominações eles ensinem a examinar as Escrituras e acompanhe o seu desenvolvimento para que você tenha entendimento. Quem lê Bíblia sabe que qualquer tipo de acontecimento relacionado que eu passei de escândalo, de líderes que agem dessa forma, ou a denominação em si, ou a congregação que segue o líder, vivendo de forma errada, né, sem princípios de caráter, de idoneidade, de amor, de respeito e de busca de salvação e melhoria na espiritualidade, são homens que não seguem a Bíblia. E para que eles não ensinam a Escritura Sagrada? Simples, para você ficar na ignorância, para você pegar o conselho dele, colocar como se fosse uma verdade e viver como ele vive, e aceitar a forma como ele vive, para que ele possa sugar de você aquilo que você tem e até sua energia, até sua alegria. Então, fuja dessas denominações. Eles não são unidos, não há união dentro dessa denominação. É uma aparência de amor, mas não tem amor. Eles dizem ser unidos, mas você percebe que um fala mal do outro, não tem amizade sincera. Você quer ver uma característica bem básica? Normalmente, quando existe uma comunidade amável, amiga um com o outro, terminou o santo serviço de culto, o que eles fazem? Eles conversam, eles riem entre si, eles brincam, um conhece um pelo nome, vão na casa, frequentam, viajam juntos, né? São defensores um do outro, dentro, claro, do caráter cristão. Então, eles marcam almoço juntos, eles têm prazer de estar junto um com o outro. Agora, se você perceber, se você congrega numa denominação que terminou o culto, ninguém sauda um ao outro, correm, para que não se salve, para que não converse, tem cara feia um com o outro. A primeira coisa que você deve perceber é que na hora que você chegou nessa denominação, se eles são hospitaleiros no quesito de te receber com sorriso, com alegria, com prazer. Se te receberem assim, são hospitaleiros. Se não receberem assim, você chegou, saiu, ninguém perguntou o teu nome, ninguém quis nem saber de você, a não ser que você tenha dinheiro, com certeza você vai ser visto, mas eu estou falando com pessoas aqui humildes, né? Se você é uma pessoa humilde e você vai congregar
e você não é visto e nem é lembrado por ninguém, corra de lá, lá não é um lugar bom para você. Tá bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo traga um efeito maravilhoso dentro do teu ser, da tua alma. E o meu intuito aqui é trazer para vocês que não existe uma denominação perfeita. Essa denominação é perfeita. Não, não existe denominação perfeita. Mas é importante você congregar em uma denominação onde o líder, onde os congregados ali defendem o verdadeiro evangelho e procuram seguir a Cristo. Se nesses requisitos aqui, ele peca em algum desses requisitos aqui, corra dessa denominação. Mas será que existe uma denominação onde as pessoas vivem isso? Sim, existe. Existe pessoas, existe líderes, existe igrejas, e não estou falando de placa de igreja, porque existe muitas denominações, inclusive que está envolvida em escândalo, que em outro lugar, em outra cidade, existe um povo zeloso, especial e de boas obras. Isso é bem verdade, tá bom? Forte abraço para você. Espero que esse ano de 2024 seja muito cheio de riqueza, de muita saúde, muita espiritualidade, e que Jesus, ele continue morando dentro do teu coração. Forte abraço para você, fico por aqui, até mais.